Inário Pentecostal. No vídeo de hoje, nós não só vamos descobrir o que é a harpa cristã, como também ilustrar um de seus louvores e procurar a sua base bíblica. Vamos aprender com Jesus? A harpa cristã é o inário oficial das Assembleias de Deus. A sua primeira edição foi lançada em 1922, ou seja, há mais de 100 anos, e continha menos de 300 louvores. Hoje em dia, nós temos 693 hinos na nossa harpa pentecostal. Só que lá no início, a Assembleia de Deus não tinha um inário oficial. Ela usava um inário chamado salmos e hinos, que também eram entoados em outras denominações. Só que em 1921, um ano antes do lançamento da harpa cristã, algumas pessoas viram a necessidade de criar louvores com doutrinas pentecostais. Pentecostal vem de Pentecostes, faz referência ao dia de Pentecostes descrito lá em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, e assim houve o batismo com o Espírito Santo. E os pentecostais creem que esses dons estão ativos até os dias de hoje, eles não cessaram. Já há outras denominações que creem que esses dons cessaram. Daí, tendo em vista essas questões, essas divergências, a Igreja Assembleia de Deus viu a necessidade de criar louvores que falam também sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, que são doutrinas que não são pregadas em outras denominações, pelo fato de haver cristãos que não creem que os dons continuam até os dias de hoje. Eu, como pentecostal, creio que os dons continuam ativos, sim, que você e eu podemos ser batizados com o Espírito Santo. Como há essa divergência, em 1922 foi lançada, como eu disse, a primeira edição dos hinos pentecostais. O conteúdo desses louvores é dividido em temas. Temos comunhão com os irmãos, mensagem do evangelho, consagração, testemunhos, conversão e orações. São hinos tradicionais, com letras que levam a palavra de Deus. Tem bastante base bíblica. Inclusive, no louvor que nós vamos desenhar, vamos buscar a base bíblica que foi usada, que provavelmente foi usada pelo autor. Vale ressaltar também que cada um desses louvores que tem na harpa foi criado por um autor. Alguns autores têm mais hinos, outros têm menos, mas é interessante a gente verificar que no fim de cada hino tem uma abreviatura. Eu vou deixar aqui um site chamado autoresdaharpacristã.com.br. Tá aqui na descrição do vídeo. E nele você vai encontrar o nome dos autores junto com a sua abreviatura. Por exemplo, eu abri aqui de forma aleatória na minha harpa o hino 345. Tem o gozo. No fim dele tá escrito PLM. Esse PLM aparece muitas vezes. E a gente vai procurar no site quem é PLM. PLM, Paulo Leivas Macalão. Esse foi o autor que criou esse hino de número 345, fora muitos outros, porque esse autor tem muitos hinos. Eu abri aqui no site, eu cliquei em cima do nome dele e olha só, gente, a quantidade de louvores que ele criou. É muita coisa. Parece até propaganda. Então, a harpa cristã nada mais é do que uma playlist, digamos assim, com vários louvores, criados por vários autores e reunidos com a intenção de facilitar o louvor na congregação, porque são louvores fáceis de serem cantados. Podemos louvar um único louvor no estilo de rock, de jazz, reggae e até sem instrumento nenhum, só louvando com a voz mesmo. Chuvas de Graça. Esse é o louvor que nós vamos desenhar hoje. No fim dele está escrito JR, que é a sigla do autor. E JR significa José Rodrigues. Então José Rodrigues foi o autor desse hino. Durante muito tempo eu louvei ele sem saber realmente o que ele significava. Daí eu aprendi uma coisa que eu também passo aqui para vocês. A gente precisa entender o que significa o louvor para a gente poder louvar. Porque como que a gente vai louvar a Deus uma letra que a gente nem sabe o que significa? A gente já pensou, a gente tá louvando uma coisa que nem bíblica é? A gente tem que tomar cuidado, né? Esse louvor
tem 5 estrofes, contando com um refrão. Eu acho que é estrofe ou é verso, eu vou falar verso, tá? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. E um deles é o refrão. Nós vamos destrinchar cada um desses versos, nós vamos procurar a base bíblica que provavelmente o autor usou para escrever cada verso. Vamos começar pelo refrão, porque geralmente no refrão da música nós encontramos o que a música quer dizer, o ponto central da música, a ideia central da música nós encontramos no refrão. E aqui nós temos: chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Certo, ele repete muito chuva e de graça e Consolador. Aqui Consolador tá com C maiúsculo. E indo lá para a Bíblia, em João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos que vai pedir ao Pai que envie outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, ou seja, Jesus ressuscitou e ele, antes de voltar ao céu, porque agora nesse momento ele está no céu, mas antes dele voltar ao céu, ele falou o quê? Em outras palavras, ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou deixar aqui com vocês o Espírito Santo. Não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês e eu vou voltar. E o Espírito Santo recebe esse título de Consolador porque ele nos consola, conforta, corrige também, nos confronta, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos entende, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus deixou o Espírito Santo conosco, então ele é o nosso Consolador. Tá, mas e os chuvas de graça? Como assim chuva? O chuvas a gente vai entender no verso 1. Agora, de graça, aqui eu entendo que o graça se refere ao Espírito Santo. Então, só olhando o refrão a gente já entende que a letra inteira vai falar sobre o Espírito Santo. Verso 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Esse verso vai começar com Deus prometeu. Mas aonde na Bíblia que Deus prometeu chuva de graça ainda? Chuva do Espírito Santo. Opa, lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui vemos Deus prometendo através do seu profeta que derramaria o seu espírito. E essa promessa se cumpriu? Sim, no dia de Pentecostes, como a gente falou lá no começo do vídeo. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Sobre ele nos dar fortaleza, nós podemos pensar lá em Salmo 91, o versículo 2, que diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque em Deus nós estamos seguros. Ele é a nossa fortaleza. E ricas bênçãos sem par, nós somos muito abençoados em Deus. Somos abençoadíssimos. Lá em Efésios 1, versículo 3 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sem par significa sem igual, inigualável. Então, bênçãos sem par são bênçãos inigualáveis, bênçãos únicas, e só Deus nos abençoa desse jeito. Verso 2. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Mais uma vez, falando sobre o Espírito Santo. Foi Cristo quem nos concedeu o Espírito Santo. Ele rogou ao Pai, lembra que a gente já falou? E também só tem o Espírito Santo aquele que é nascido em Cristo, aquele que é nova criatura. A pessoa que é do mundo, ela não vai ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita dentro daquele que é filho de Deus. De plena paz nos enchido para o reinado do amor. Plena paz. A paz, ela é um dos gominhos do fruto do Espírito Santo. Por que eu falei gominhos? Porque não são os frutos. É um fruto só e esse fruto tem várias qualidades. É como uma laranja, com 9 gominhos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a paz está aqui. É o Espírito Santo que nos concede essa plena paz. E para o reinado do amor, nós podemos pensar que esse autor pode estar se referindo ao reinado de 1000 anos de Jesus aqui na Terra, o milênio, ou ao reino dos céus. A gente não sabe ao certo, mas de qualquer forma, a gente só consegue ir para o reino dos céus, a gente só consegue ter salvação
através do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Olha só, aqui temos duas palavras muito interessantes que eu vou falar aqui pra vocês que é incrível. Vamos pensar aqui numa carta. Eu tenho uma carta e eu quero mandar para uma amiga minha que mora em outra cidade. Mais fácil eu mandar um WhatsApp? Sim, mas eu quero mandar uma carta. Para eu poder mandar essa carta pelos correios, eu preciso pagar. E quando eu pago, eu recebo um selo. Essa carta é selada como garantia de que eu paguei essa carta para ela chegar no destino que eu quero. Então, sabendo que o selo significa que algo foi pago, nós sendo selados pelo Espírito Santo, significa que nós somos comprados. Quem nos comprou? O Senhor Jesus, naquela cruz, derramou o sangue para nos salvar e fomos comprados com preço de sangue. Jesus nos comprou e o Espírito Santo está dentro de nós, é um selo, é a garantia de que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então você pode pensar, então aquela pessoa que não tem o Espírito Santo dentro dela, ela não foi comprada? Não porque Deus não quis comprar ela, até porque Jesus morreu por todos, mas sim porque ela não se arrependeu. Agora vem a outra parte, penhor. O que significa penhor? Penhor é garantia também, só que de uma forma um pouco diferente. Vamos lá, outra exposição. Joana quer pedir um empréstimo de 20 mil reais a Marcos. E ela fala assim, Marcos, eu quero 20 mil reais emprestado. Só que Marcos responde, Joana, você tá louca? Eu nem te conheço. Como é que você me garante que você vai me devolver esses 20 mil? Joana vem e fala, toma a chave da minha casa como penhor. Ou seja, eu te dou a chave da minha casa por um tempo, enquanto eu pego emprestado esses 20 mil. Vou lá, faço o que eu preciso fazer. E daqui a 2 meses eu venho aqui e te devolvo os 20 mil. Por quê? Porque a chave da minha casa tá com você. Se eu não te pagar, a chave é sua. Se eu te pagar, você me devolve. Essa chave é a garantia de que eu vou voltar para te pagar o que eu tô te devendo. É a garantia de que eu vou voltar. Trazendo para o contexto da Bíblia. Como que a gente pode entender o que significa esse penhor que está escrito aqui nesse versículo? Significa que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é essa garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar. Lembra que eu falei que Jesus, após ressuscitar, antes dele voltar ao céu, ele deixou o Espírito Santo conosco? Então, ele deixou o Espírito Santo conosco, dizendo também mais ou menos assim, eu vou para o céu. Mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, com a garantia de que eu vou voltar. Eu vou pro céu, mas eu vou voltar. E eu vou voltar e buscar aqueles que têm o selo. Aqueles que não têm o selo vão para a perdição. Certo? Verso 3. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder. Gozo significa uma alegria tremenda e gozo também é um gominho do fruto do Espírito que a gente acabou de ver. Sobre poder, a gente pode entender que o autor escreveu isso com a intenção de a gente pedir a Deus o poder dele para nos aperfeiçoar, para nos transformar, porque o poder de Deus nos transforma. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse-me, no caso, Jesus, disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só essa parte desse versículo que Jesus falou a Paulo. Aqui vemos Jesus dizendo que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Fonte de amor permanente põe dentro de nosso ser. A gente vai pedir para Deus colocar o amor permanente dentro de nós. Não, aliás, colocar uma fonte de amor. O que é essa fonte de amor? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte de amor que está dentro de nós. Até porque o amor é um gominho do fruto do Espírito Santo. Agora vamos para o último verso. Se você está gostando, olha só. Eu não vou nem pedir, né? Eu já tô pedindo. Chegamos no último verso. E se você tá gostando desse vídeo, convido você a deixar o like, tá bom? Só se você quiser. Faze os teus servos piedosos. Aqui já explica por si só. Pra gente pedir pra Deus nos fazer misericordiosos, piedosos. Dá-lhes virtude e valor. Também já se explica por si só. Dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Aqui, esses dons preciosos, a gente já vê que o objetivo, lá no comecinho,
que a Assembleia de Deus teve em criar uma harpa pentecostal, a gente vê aqui esse objetivo. A gente louvar louvores com doutrinas que também enfatizam os dons do Espírito Santo, a importância de nós pedirmos de Deus os dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aqui, Paulo vai nos incentivar a procurar os dons, os melhores dons ainda, do santo preceptor. Preceptor significa aquele que dá preceitos, ensina, educa, instrui. E o Espírito Santo, como eu já falei aqui nesse vídeo, ele nos instrui, ele nos ensina. Assim, podemos entender que o autor escreveu esse louvor com o intuito de quê? Incentivar a busca pelo Espírito Santo e pelos seus dons, pelo batismo com o Espírito Santo. Aqui, esse louvor é uma oração, que todas as vezes que a gente for louvar Ele, a gente vai orar para Deus pedindo todas essas coisas, pedindo amor, pedindo paz, pedindo que a gente seja piedosos, pedindo a chuva de graça, pedindo o Espírito Santo. Aí você pode perguntar: Laura, mas eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, inclusive eu já sou batizado com o Espírito Santo, por que eu vou louvar pedindo para Deus derramar o Espírito Santo dele em mim, sendo que ele já derramou? Porque todos os dias nós precisamos tomar cuidado para que o Espírito Santo cresça em nós. Por quê? Porque todos os dias temos batalhas, temos uma guerra infindável que só vai ter fim quando Jesus voltar. Que guerra é essa? Da carne contra o Espírito. Se a gente não tomar cuidado e não diminuir a nossa carne, o Espírito Santo não vai crescer dentro de nós. E assim, dessa forma, a gente pode louvar esse louvor pedindo para que o Espírito Santo cresça em nós cada vez mais e a gente diminua cada vez mais. Enquanto nós estávamos conversando sobre esse louvor e procurando as bases bíblicas, estava passando aqui o processo do desenho que eu fiz. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Assim ficou o resultado do desenho. O áudio desse trecho vai ficar um pouco diferente por conta do celular. Mas vamos lá. Nesse desenho eu tentei representar todas as 5 estrofes do louvor. Esse é o esboço que eu fiz no comecinho, antes de fazer o esboço. Esse aqui é o esboço do esboço, é uma ideia. No canto inferior esquerdo, fazer o verso 1, no caso é estrofe, não é verso, então corrigindo. Estrofe 1, aqui estrofe 2, no meio o refrão, aqui no canto direito, mais lá para frente, a estrofe 3 e aqui a estrofe 4. Então, memorizando essa maquete aqui, vamos voltar para lá. E onde está cada coisa aqui? A estrofe 1 está aqui nesse canto inferior esquerdo. E eu coloquei até, olha só, o número 1 para eu não me perder. Aí eu fiz essa casa com um muro que lembra um castelo para simbolizar a fortaleza. Esse muro está simbolizando a proteção que Deus dá a todos aqueles que nele crê, que vive as suas palavras, que entregou a vida a ele. Aqui temos uma família muito linda aos pés do Senhor e aqui tem a Bíblia no colo dele, simbolizando que Jesus é o centro dessa família. Essa daqui é a estrofe 2, eu coloquei o número 2 para eu também não me perder. E eu fiz aqui acontecimentos onde o Espírito Santo, representado por esse homem todo de branco, está consolando as pessoas. Não só consolando, olha só, aqui um homem que está triste sendo abraçado pelo Espírito Santo. Aqui vemos uma mulher sendo corrigida pelo Espírito Santo. A expressão dela tá tipo assim: ai, Senhor, me perdoe, é verdade, eu sou muito cabeça dura, eu errei mesmo. Fala, Senhor, fala comigo, me confronta mesmo. A expressão dela é isso. E esse daqui também, o rapaz tá muito triste, muito triste mesmo, e aqui o Espírito Santo tá consolando ele. Como foi dito no vídeo, o Espírito Santo nos consola, nos exorta, nos confronta, nos corrige. Estrofe 1, estrofe 2 e a estrofe 3 está aqui. E eu coloquei o número 3, cadê o número? Aqui, número 3. Eu representei essa estrofe com pessoas distribuindo sopa, que tá a R$0 porque é sopa de graça, para alimentar os que não têm o que comer, simbolizando assim o amor que devemos ter para com os outros. Nós devemos amar, querer o melhor, ajudar as pessoas. A gente demonstra o nosso amor com palavras e atitudes. E aqui temos uma multidão de pessoas sendo beneficiadas por essas sopas. No meio, como a gente viu, é o refrão. E eu coloquei um R, cadê? Aqui, o R aqui para simbolizar o refrão. E aqui temos uma igreja.
Esse aqui é o terreno, esse aqui é a igreja e aqui é um local aberto onde as pessoas estão cultuando aqui fora. E aqui temos pessoas orando e recebendo a chuva do Espírito Santo. Cada uma tem um foguinho em cima da sua cabeça que simboliza que eles estão cheios da presença de Deus. E a última estrofe, aqui eu quis enfatizar a questão, mais uma vez, de nós amarmos ao nosso próximo, sermos piedosos e também enfatizar a questão de nós usarmos os dons. Nós temos pessoas orando em conjunto, temos pessoas ministrando a palavra de Deus a outras e também temos pessoas profetizando na vida de outras pessoas. Eu quis representar pessoas usando os dons que receberam do Espírito Santo para abençoar as outras pessoas. E assim ficou o desenho completo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e entendido a mensagem de Deus para você nesse vídeo, para mim e para você. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Não deixa o diabo roubar a semente da palavra por conta da dúvida. Comenta aqui nos comentários. Comente a sua dúvida, que eu, com a dependência do Espírito Santo, juntamente com o meu amorzinho também, a gente vai tentar te ajudar. A gente vai tentar sanar a sua dúvida. E você, cheio do Espírito Santo, que sabe a resposta também, você pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Vamos nos ajudar a entender mais e mais a palavra do Senhor. Lembrando, com a dependência do Espírito Santo, tá? Porque a gente só consegue entender a palavra com o Espírito Santo nas nossas vidas. Esse foi o vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus.